Olá, muito boa tarde. Eu sou Jonatas Costa, a partir de agora ao vivo, direto da redação do Correio do Povo, nessa segunda-feira, dia 11 de junho de 2018. Nós temos muita informação para trazer para você, afinal de contas, a semana começou com temporais pelo interior do estado que avançaram sobre o território gaúcho e estão agora na região aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Nós vamos atualizar as informações sobre os temporais no estado e por isso já inicio pedindo que você envie comentários da cidade de onde você está nos assistindo e como está a situação aí neste momento ou como foi a situação ao longo da noite, da manhã desta segunda-feira e da madrugada desta segunda também. Mas também vamos falar sobre uma operação aqui em Porto Alegre que prendeu 10 policiais militares por suposto envolvimento com organizações criminosas. Também tem Copa do Mundo. Tem também informações sobre esse encontro histórico de Trump e do líder sul-coreano, norte-coreano, Kim Jong-un. Tem também campanha da vacinação e mais notícias pelo interior. Eu agradeço a participação de vocês, reitero aqui o pedido para que você nos envie comentários sobre a situação relativa aos temporais nas suas regiões, na cidade onde você está nos assistindo. E nós vamos começar aqui já falando sobre a situação no interior do estado. Isso porque nós tivemos as imagens que eu vou pedir para a gente colocar no ar são dessa madrugada, onde as regiões que mais foram atingidas por temporais foram o norte e a região central do estado. Foi registrado granizo em algumas dessas regiões. Nessas imagens aí da cidade de Veranópolis, você tinha ali imagens de postes de luz estourando devido a rajadas de vento. Nessas imagens agora, na cidade de Condor, tem uma situação que ficou um poço de combustível depois que o vendaval passou pela região, destelhou bastante casas, inclusive comércio, como neste caso aí do posto de combustível. A informação que nós temos é que os ventos nessa região superaram os 80 km por hora. E estão previstos novos transtornos ao longo do dia desta segunda-feira. Nós temos também imagens da situação aí em Não Me Toque, lá no Alto Jacuí, São Francisco de Paula, na Serra, e Guaporé, no Nordeste, onde também houve quedas de árvores e de estruturas. A RGE reportou para a imprensa, agora no início da tarde, que 43 mil clientes ainda estão sem luz no início desta tarde, na região de concessão da RGE. Nós não temos informações ainda sobre a CE, até porque os municípios aqui da região metropolitana e do Vale dos Sinos, que são atendidos pela CE, o temporal começou a chegar agora no final, nesse meio de tarde, nessas regiões. Eu tenho imagens aqui, por exemplo, nós vamos dar uma olhada na situação no município, no Vale do Paranhana, onde escolas também foram destelhadas e teve problemas por lá. Quem tem as informações é a repórter Stephanie Sander. Vamos dar uma olhada. E o principal problema enfrentado por moradores da região do Vale do Paranhana é a falta de energia elétrica. Ainda na noite de ontem, praticamente todos os bairros da cidade de Sapiranga ficaram sem luz. Em alguns locais, como no bairro Centenário e Amaral Ribeiro, a energia foi retomada nessa manhã, mas alguns pontos do município seguem sem luz nessa tarde. O maior problema, porém, está na cidade de Araricá. As aulas precisaram ser suspensas por tempo indeterminado por conta de destelhamento e até queda de um muro na Escola Municipal Francisca Isabel. A Defesa Civil do município ainda contabiliza os estragos. Informações também importantes relativas ao tempo de um possível tornado na cidade de Chiapeta, fica próximo lá de Santa Rosa. Nas imagens divulgadas agora, fazem 5 minutos, pela Metsul, mostram esse possível tornado que atingiu o interior do município de Chiapeta. Não tem informações sobre transtornos de vítimas ou possíveis estragos, porque pelo menos por enquanto as imagens que nós temos indicam esse possível tornado na região, no interior desse município de Chiapeta, lá perto de Santa Rosa. Mas as informações a gente vai atualizando ao longo da tarde, ao longo da nossa transmissão. Tem também informações agora sobre a situação aqui em Porto Alegre. O céu escureceu por volta das 4 horas da tarde, um vento quente, aquele vento que antecipa temporais, mas choveu, caiu uma certa chuva, mas logo se dissipou. Quem tem as informações sobre a situação aqui em Porto Alegre é a repórter Jéssica Rubler. Vamos dar uma olhada como é que está a situação por aqui. Após a primeira pancada de chuva forte em Porto Alegre, os termômetros já baixaram de 27 para 24 graus. Por enquanto, está chuviscando, mas a chuva forte ainda vai vir e amanhã a previsão é de frio na capital.
Eu estou acompanhando os comentários que vocês estão nos enviando da situação no interior do estado. Tem aqui o Rogério Martins falando que em Ijuí, pancadas de chuva e tempo abafado. A Maria Seibit fala que em São Leopoldo, muito vento e pancadas de chuva. Nós tivemos em Novo Hamburgo, por exemplo, agora no início, por volta das 4h30, que horas são agora? Agora é 5h06. Por volta das 4h30, teve vendaval ali, o vento forte em Novo Hamburgo. Algumas árvores caíram na região central da cidade. Aqui a Tainá fala que no Vale do Sol, município vizinho de Santa Cruz, já deu temporal com danos, destelhamento. O Brian fala sobre chuva fraca em Porto Alegre neste momento, como a gente reportou aqui no boletim da Jéssica Rubler. Em Capão da Panoa, muito abafado. Quem tem as informações é o Marcelo Teixeira. A Eliane Figueira falando sobre em Alvorada, vento bastante forte. Choveu agora, mas não chove mais. A Lagoa Vermelha, por exemplo, muito vento e garoa. A Alessandra da Silva comentando. A Ana falando sobre o Capão da Canoa novamente, muito abafado. Isso porque essa onda de temporais, ela avança pelo interior do estado, vem da região de Uruguaiana ali e avança em direção ao litoral. A previsão é de que nós tenhamos mais instabilidades ao longo do dia de hoje, atingindo de norte a sul do estado, e essas tempestades, inclusive com raios e possíveis granizos, não são descartados em algumas regiões. A gente vai continuar monitorando a situação aqui no Correio, reportando tudo lá no site do Correio do Povo, na edição impressa, e também aqui no Direto da Redação, na medida que a situação for avançando no estado, novas informações forem chegando, nós vamos repassando para vocês. Mas eu vou avançar um pouco aqui na nossa cobertura, porque hoje também teve um caso bastante polêmico, né, e de certa forma surpreendente, isso porque uma operação da polícia, da Corregedoria da Brigada Militar, prendeu 10 policiais militares aqui em Porto Alegre. Nas imagens tem aí as imagens do prédio da Corregedoria, onde hoje, agora de tarde, está sendo realizada uma coletiva de imprensa pelos membros representantes da Corregedoria da BM. Informaram, portanto, que são 10 os policiais presos, 9 deles da ativa da Brigada Militar. Eles foram capturados durante o cumprimento de mandados de prisão e um deles, inclusive, foi preso em flagrante. Além de outros dois homens também foram presos. Qual é a história? Esses policiais estariam envolvidos, supostamente, favorecimento para uma facção criminosa conseguir armas restritas ou então aquelas armas que eram apreendidas em operações da Brigada Militar, depois esses suspeitos repassariam essas armas, esses armamentos já capturados pela Brigada Militar de volta na mão dos criminosos. Realmente é uma situação bastante delicada, afinal de contas, Brigada Militar, a polícia como um todo é a nossa referência de segurança, e quando tem esses casos isolados, né, porque pessoas ruins existem em todos os ambientes, na Brigada Militar, na justiça, na política, no jornalismo, enfim, pessoas ruins existem em todos os cantos, e infelizmente esses policiais, esses falsos policiais aí fardados, mas atuando com o crime organizado, e foram presos hoje pela Corregedoria da Brigada Militar. Aliás, a operação, ela também ocorreu, os mandatos de cumprimento de prisão e de busca e apreensão ocorreram em 3 batalhões da Brigada Militar, para você ter uma noção. O 11º e o 20º BPM aqui de Porto Alegre e o 31º BPM em Guaíba foram alvos dessa operação. Então, lá no site do Correio do Povo, com destaque, tem todas as informações sobre essa operação, mais detalhes sobre essas prisões e de que forma esses policiais, esses falsos policiais, atuavam em favorecimento dessas organizações criminosas. Essa é uma operação importante, então, que ocorreu nesta segunda-feira aqui em Porto Alegre. Próximo assunto, gripe A. Nós temos falado sobre a campanha de vacinação, estamos na última semana da campanha de vacinação e aqui em Porto Alegre o público-alvo, né, a população em geral pode se vacinar. Você vê imagens aí dos postos de saúde de Porto Alegre na manhã desta segunda-feira. O movimento, apesar dessa liberação da vacinação para todo o público, nesta manhã, nós tivemos um movimento relativamente fraco nos postos de saúde que nossa equipe acompanhou. Apesar dessa ampliação da vacinação para todos os públicos, a prioridade, claro, segue sendo os públicos-alvo, com ênfase em crianças e gestantes. Aliás, entre esses dois grupos, ainda apresentam muita baixa na procura de vacinas.
Vale ressaltar que a capital vacinou cerca de 72% da população, das pessoas que são público-alvo dessa campanha. A meta é chegar em 90% desses grupos-alvo. Também vale lembrar que a vacina precisa de no mínimo 15 dias para surtir proteção no organismo. Por isso, é indicado que as pessoas sejam levadas ou se dirijam aos postos de saúde o mais breve possível para fazer efeito e ainda na chegada do inverno, né? Falando em saúde ainda, nós vamos falar sobre Santa Maria. Isso porque o Hospital Regional de Santa Maria está próximo de abrir as portas. O hospital ele foi concluído, as obras foram concluídas em 2016, em setembro de 2016. Mas hoje o Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul assinou um convênio com o governo do estado, o que deve viabilizar a abertura do Hospital de Santa Maria. O prédio tem 20 mil metros quadrados e está localizado na rua Florianópolis, no bairro Parque Pinheiro Machado, na região oeste do município. O hospital vai ser 100% SUS e terá 240 leitos, mas ele vai abrir de forma gradual. A expectativa é que agora o ambulatório já comece a ser aberto nas próximas semanas, depois o ambulatório de reabilitação e depois a área de cuidados prolongados. Então, informação boa, né? Uma boa informação, uma boa notícia vindo da região de Santa Maria, já que nós temos essa carência, né, os leitos hospitalares realmente é uma situação, um drama que a gente acompanha há muito tempo aqui no estado. Então, a abertura de leitos, ainda mais 100% SUS, é motivo de alegria para nós. Vamos falar agora sobre Gravataí, voltar para a região metropolitana, porque também tem uma notícia importante e uma notícia boa. O pessoal que mora em Gravataí, na região metropolitana, sofre para passar ali pelo parque, pelas pontes do Parque dos Anjos. Isso porque afunilamento dessas pontes ali, do fluxo de trânsito, fica bastante retido, principalmente nos horários de pico, na Avenida Centenário, ali, que liga a Avenida Centenário à RS 118. A informação que a gente tem é que a licença ambiental dessa obra deve ser emitida na segunda quinzena de junho. Isso quer dizer que, se forem cumpridos os prazos, a expectativa é que ainda nesse mês avance o projeto da licença ambiental, da obtenção da licença ambiental, e a partir daí seja aberto o processo de licitação. A obra vai custar 8 milhões de reais e deve durar pelo menos um ano aí de obras nessa região para poder fazer, são duas passagens, né, duas pontes de 30 metros cada e as ligações entre elas. Então, importante informação para o pessoal ali da região metropolitana, porque sofre bastante com o trânsito, né, e o afunilamento do trânsito ali na região. É uma boa notícia para o pessoal de Gravataí. Vamos falar agora sobre Caxias do Sul e uma outra matéria legal, porque a gente fala de temporal, fala de prisão de policiais, mas também tem muita coisa boa acontecendo no estado, muitos projetos legais de pessoas anônimas e que estão dispostas a contribuir para o próximo. Isso é bacana a gente divulgar também, para não ficar só divulgando notícia ruim, porque tem muita gente boa fazendo coisas boas também, né? E essa é um exemplo de uma notícia bem legal, uma iniciativa feita por um empresário lá de Caxias do Sul. Quem vai explicar melhor essa iniciativa é o repórter do Correio do Povo, Celso Risgola. Presta atenção no como é que é esse projeto. O pequeno empresário, na área dos esportes de Caxias do Sul, está desenvolvendo um projeto que visa dar um pouco mais de conforto para quem mora pelas ruas da cidade. Anderson Tomé está desenvolvendo o projeto Banho Solidário. Ele adquiriu um banheiro químico, adaptou um chuveiro e disponibiliza, ao lado de sua academia, um espaço todos os sábados para que moradores de rua possam tomar um banho quente, receber roupas limpas, se assim quiserem, e também materiais de higiene. Esse espaço fica na estação férrea, no largo da estação férrea, aqui de Caxias do Sul, no bairro de São Pelegrino. Bacana, né? O que quer dizer? Ele coloca disponibiliza esse chuveiro com água quente para que os moradores de rua ou pessoas com outros problemas de vulnerabilidade social possam tomar um banho quente nesses dias frios. Quem explica um pouquinho mais sobre esse projeto, o porquê que ele fez isso, é o próprio empresário, tem o nome dele aqui, Anderson Tomé. O Anderson é quem explica pra gente um pouco mais sobre esse projeto e por que ele resolveu fazer isso ali na frente da loja dele e oferecer esse tipo de ajuda para quem precisa na região.
Então aqui nós temos roupas limpas, produtos de higiene e o banho quente disponível para as pessoas que estão na rua, né? Hoje nós atendemos em média todo sábado entre 8 a 12 moradores de rua. Não só a questão do banho, mas sim da questão do contato que nós estamos tendo com cada um. Através desse banho nós conseguimos resgatar 2 pessoas da rua em Caxias, dando uma oportunidade de emprego e também uma vida nova. Então esse foi um caminho simples, de alguma forma ajudou essas pessoas. Eu tenho aqui mais informações. Aliás, antes de trocar de assunto, deixa eu passar o telefone 5499-660-4915. Esse é o telefone do Anderson, para quem quiser auxiliar nesse projeto. Tem outras formas de contribuir, quer se inspirar para fazer na sua região, na sua cidade, entrar em contato com ele. 54, na DDD 54, telefone 99 660-4915. Eu tenho aqui mais informações, atualização sobre aquele caso da prisão dos policiais, dos 10 policiais militares pelos corregedores. Eles fizeram essa coletiva de imprensa, não divulgaram alguns mais detalhes sobre a operação, mas informaram que nos próximos dias a investigação completa 1 ano, ou seja, é uma investigação que já estava durando há muito tempo atrás desses policiais. As informações que a gente tem é que a operação começou, foi deflagrada a investigação, quando 2 policiais militares foram flagrados contando uma grande quantidade de dinheiro dentro de uma viatura em uma zona conflagrada aqui de Porto Alegre, o que levantou suspeitas da situação e aí começaram a investigar toda a história. Quem está acompanhando esse caso é a repórter Franciele Stefani. E a gente vai ter mais informações daqui a pouco. A gente já tem informações lá no site do Correio e ao longo da noite nós vamos atualizando com mais informações. Outra informação também aqui de Porto Alegre, também importante, da Jéssica Rubler. A gente falou sobre temporal, mas também temos um atropelamento Deixa eu só... Aqui. Nós temos um atropelamento de uma mulher por uma viatura da Brigada Militar. Eu já passo a atualização do endereço aqui, porque... Ao vivo é assim mesmo, a gente vai atualizando conforme as informações vão chegando. Aqui, é no corredor de ônibus da Avenida Tarso Dutra, nas proximidades da Rua Mário Antunes da Cunha. O vítima teria sido atropelada por uma viatura da Brigada Militar. Essas informações chegaram agora pela nossa repórter Jéssica Rubler. Ela segue acompanhando a história, o corpo segue lá no local. Brigada Militar e EPTC estão no local prestando o atendimento. Então, informações consolidadas em instantes no site do Correio do Povo. Vamos falar agora de um assunto que repercutiu no mundo todo nesse final de semana e continua repercutindo hoje, certamente vai repercutir amanhã. Isso porque é um encontro histórico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve se reunir amanhã com Kim Jong-un, o líder norte-coreano, um encontro certamente histórico, muita expectativa sobre esse encontro diplomático que vai acontecer em Singapura. Antes da gente trazer mais informações sobre esse encontro, vamos ver como é que está o clima lá na Coreia do Norte para esse encontro e entender um pouquinho mais por que ele é tão importante. O líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump viajaram para Singapura para uma cúpula histórica. Em uma praça de Pyongyang, boletins sobre o encontro foram transmitidos em telas gigantes. Com o arsenal nuclear norte-coreano no centro da agenda, Trump descreveu a reunião como uma oportunidade única para a paz e publicou no Twitter que é ótimo estar em Singapura e que a emoção está no ar. Nesta segunda-feira, Trump encontrou o primeiro-ministro de Singapura. Um dia antes, Lee Hsien Loong recebeu Kim. Equipes dos 2 países inimigos históricos também tiveram reuniões para acertar os últimos detalhes. Em meio aos debates sobre a desnuclearização, também há outros assuntos pendentes. Quem esperava que isso aconteceria? 6 meses atrás, eles se ameaçavam mutuamente com uma aniquilação nuclear. Por isso é importante falar sobre tudo, incluindo os direitos humanos. O encontro entre os líderes está marcado em um hotel de luxo da cidade-estado nesta terça-feira. Você aí vê nas imagens, portanto, onde vai ser este encontro histórico. O Trump e Kim Jong-un vão se encontrar em Singapura, nessa ilha
vou mostrar para vocês aí, isso, Ilha de Sentosa, que na língua malaia quer dizer tranquilidade. Esse é o Hotel Capella, onde vão se reunir os dois líderes para esse encontro histórico. Eu falei ali o nome da ilha é Ilha de Sentosa, que na língua malaia quer dizer tranquilidade, e tranquilidade foi o que não teve o G7. Se você acompanhou as informações do G7, está por dentro, mas se você não acompanhou, certamente viu essa foto. Eu quero que coloque a foto no ar para eu explicar um pouquinho mais. Essa é uma foto que circulou muito nas redes sociais no final de semana e ela resume, de certo modo, o que foi o encontro do G7. Nós temos, e aliás, tem muitas interpretações para essa foto. Na foto tem a Angela Merkel com os braços debruçados sobre a mesa, olhando para o Trump, que está sentado com os braços cruzados. O G7 é um encontro das 7 maiores economias do mundo, países mais industrializados do mundo, e ocorreu neste final de semana lá no Canadá, e o Trump saiu a pronto das deles, né? Ele saiu do encontro e não assinou o documento final do encontro, gerando um certo desconforto. Nessa foto aí, aqui tem a Angela Merkel e outros representantes aí do G7, quais são as duas interpretações mais comuns nas redes? Uma é que o completo desconforto dos outros membros do G7 com a presença do Trump e um Trump isolado, de braços cruzados, sentado sem querer, sem demonstrar nenhuma intenção de relacionamento com os outros membros do grupo, e uma Angela Merkel meio que incisiva, né, impondo a ele, como se exigisse a ele uma resposta. Mas tem outras pessoas que não veem dessa forma. Vem um Trump de braços cruzados dizendo, eu faço o que eu quero, não preciso de vocês. E uma Angela Merkel quase que implorando para que ele revisse os seus conceitos. Ou seja, uma imagem vale... a gente fala que uma imagem vale por 1000 palavras. Neste caso, essa imagem vale por mais de 2000 palavras, porque todo mundo tem sua interpretação daquela situação. Em todo caso, é uma situação inédita, um encontro que não deixa de ser frustrante e tenso lá no Canadá. Sobre esse encontro do Trump com Kim Jong-un, o Trump qualifica como uma missão de paz, mas a gente sabe que o impossível pode acontecer, né? O improvável e o imponderável. Porque nós estamos falando de 2 líderes mundiais que trocavam farpas há 6 meses atrás, um falando mal do outro, um ameaçando o outro com bombas nucleares, e agora eles vão se encontrar nessa cúpula, nessa missão de paz que foi definida, um encontro histórico lá em Singapura. Muita expectativa, os olhos do mundo também estão voltados para esse encontro. Acontece amanhã esse encontro e, óbvio, a gente vai continuar cobrindo todos os detalhes. Agora, já falamos de Brasil, falamos aqui dos temporais em Porto Alegre, falamos das notícias do interior do estado, notícias do mundo e vamos passar agora para, claro, Copa do Mundo. Afinal de contas, começa nesta semana o Mundial lá na Rússia. A seleção brasileira já está na sede da Copa, já está na terra em busca do Hexa, chegou ontem à noite no horário local. A gente vai dar uma olhada nas imagens da chegada da seleção brasileira lá em Sochi. A seleção brasileira chegou à Rússia na madrugada desta segunda-feira. O avião da equipe aterrissou no aeroporto de Sochi após partir de Viena, onde venceu um amistoso contra a Áustria por 3-0. O desembarque foi acompanhado pela imprensa e dezenas de torcedores que festejaram a passagem dos craques. A delegação foi recebida também com música típica e alimentos da região. Neymar cumprimentou os torcedores, dançou e provou um bolo tradicional. A segunda-feira será de recuperação física no resort, onde a delegação ficará hospedada durante toda a estadia no país da Copa. Na terça-feira, a equipe faz um treino aberto ao público no estádio ao lado da concentração. A estreia do Brasil na Copa será contra a Suíça no dia 17 de junho. Imagens, então, da chegada da seleção brasileira lá em Sochi. Eu vou pedir para mostrar mais imagens deste hotel, da sede da seleção brasileira, a Casa do Brasil na Rússia. Fica em Sochi. A seleção que hoje não tem compromisso, está de folga. Amanhã vai fazer um treinamento
no estádio público, que fica ao lado da concentração. Esse hotel que vocês estão vendo as imagens aí, um hotel simples, você vê aí acomodações simplórias, né, sem muito luxo, né, só que não. Enfim, é um resort, fica em Sochi, que está preparada para receber o Brasil, já está nesse clima de Copa já há algum tempo, esperando a chegada da comissão técnica e dos jogadores brasileiros. O treino da seleção, portanto, está marcado para amanhã da terça-feira, de amanhã. Eles vão trabalhar nesse estádio público, fica do lado da concentração, e o primeiro jogo do Brasil no torneio é contra a Suíça, no próximo domingo. Para isso, a seleção vai viajar na sexta-feira para Rostov, onde vai acontecer esse jogo contra a Suíça, primeiro desafio do Brasil no Mundial, no próximo domingo. Obviamente, o Correio do Povo cobre todos os detalhes. A gente ainda vai falar mais aqui no Direto da Redação de como é que vai ser a cobertura do Correio do Povo na Copa do Mundo. A gente vai ter transmissões ao vivo todos os dias, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Agora, a gente vai falar... Na sexta-feira, nós apresentamos aqui para vocês um pouco sobre os estádios que vão receber os Jogos da Copa do Mundo. No vídeo de hoje, a gente vai trazer um pouco sobre como que é a construção desses estádios. Obviamente, a nossa memória não está tão fraca, né? Em 2014, a gente lembra muito bem do como o Brasil foi pressionado na construção dos estádios, das arenas. A gente sabe que 4 anos depois, temos alguns elefantes brancos espalhados pelo Brasil. Mas vamos dar uma olhada como é que é esse processo de construção de uma arena, quais as regras que a FIFA impõe para que os países construam a sede dos jogos no Mundial de Clubes. Vamos dar uma olhada. Um estádio projetado para sediar partidas da Copa do Mundo não é feito de forma aleatória. É necessário seguir os detalhes técnicos do documento de 225 páginas da FIFA. A capacidade ideal é de 80 mil lugares e deve ser voltado para o norte, para evitar reflexo em jogadores, espectadores e câmeras. Deve ter 4 áreas diferentes, com entrada própria, para facilitar o fluxo de torcedores. E uma cobertura transparente, com 4 inclinações para proteger contra o mau tempo. O tamanho do estádio deve ser de 125 por 85 metros. O campo tem que ser plano e coberto por grama em perfeitas condições. Sistema de irrigação retrátil, aquecimento subterrâneo e drenagem são obrigatórios de acordo com o clima. 2 bancos de reservas, para pelo menos 23 jogadores cada um, têm que ser instalados ao longo da lateral do campo e protegidos por coberturas transparentes. A área reservada para cada equipe deve ter acesso privado, medindo pelo menos 200 metros quadrados, com vestiário, sala de massagem, banheiros, chuveiros e escritórios, além de uma sala para o teste antidoping, com pelo menos 36 metros quadrados. Os torcedores devem ter assentos individuais, com pelo menos 50 centímetros de largura e encosto de pelo menos 30 centímetros de altura. A distância ideal entre eles e o gramado é de 90 a 190 metros. Ao redor do estádio deve ser construído a sala de imprensa, o estacionamento dos torcedores, o centro de televisão e rádio e a área VIP. Além disso, são necessárias 3 áreas de controle de ingressos, incluindo revista corporal, catracas e inspeções visuais. Aí, importantes curiosidades sobre a construção de um estádio que acolha jogos da Copa do Mundo. A gente sabe muito bem como foi sofrido fazer isso aqui no Brasil em 2014, mas, pelo menos no Rio Grande do Sul, tivemos êxito, né? O Beira-Rio segue sendo uma referência para jogos, né? Não só de competições internacionais, como de competições aqui nacionais também, mas em outros locais do Brasil a gente sabe que muitos estádios ficaram a ver navios praticamente, um investimento bilionário em alguns casos, que não foi aproveitado depois dos Jogos de 2014. Eu tenho um convite para você no site do Correio do Povo. Desde domingo a gente está com Histórias da Copa. É uma websérie especial sobre histórias de 7 relatos de pessoas conhecidas e de anônimos sobre suas experiências com o Mundial de Futebol. Já teve o cineasta Gustavo Spolidoro contando como foi assistir ao dramático 7-1. E ele estava em Berlim, então imagina para quem é um brasileiro que estava em Berlim assistindo ao 7-1, não é para qualquer um mesmo, né? Marca a memória de qualquer um. Também tem o escritor Luiz Augusto Fischer, relembrou o Mundial de 70,
Ainda está por vir as experiências vividas pelos jornalistas Carlos Guimarães, Hilton Mombach e Nando Gross na cobertura dos mundiais, além do relato do gerente de futebol feminino do Internacional, a Duda Strebe, e a história nostálgica da estudante de engenharia Alexia Caus sobre a Copa de 2014 aqui no Brasil. Fica o convite então para você assistir esse material, está lá em correidopovo.com.br/Copa do Mundo. Além desse material, dessa websérie, também tem muito material sobre a Copa do Mundo, a cobertura completa está lá no endereço. Antes de encerrar, eu quero dar uma olhada nos comentários que vocês nos mandaram. O Gilson comenta que a Brigada Militar tem que limpar as laranjas podres que estão sujando a instituição. Uma situação séria, né? Justamente, é isso que é importante, esse tipo de operação para retirar das ruas, retirar da corporação esses mal profissionais, justamente para evitar que manche a história de uma instituição tão séria e tão importante para nós como é a Brigada Militar, né? Tem mais informações sobre chuva aqui, temporal. Por enquanto, a situação em Porto Alegre é tranquila, não temos mais chuva forte no momento, mas a gente segue monitorando a situação. Como a gente falou, tem chuva forte para o interior do estado ainda para vir, e aqui na região de Porto Alegre, então a gente vai ficar monitorando a situação, atualizando tudo no site do Correio. Eu agradeço muito a participação de vocês, fico por aqui. Hoje, mais tarde, ainda tem a transmissão do Pit Lane aqui nas redes sociais do Correio. A partir de amanhã temos um novo Direto da Redação às 5 da tarde, e a qualquer momento, sempre que preciso, nós entramos ao vivo com informações sobre o que estiver acontecendo e que precisar ser informado para você. Eu agradeço muito a sua participação, os seus comentários. Peço que você compartilhe esse vídeo agora no final para que outras pessoas também assistam. Fico por aqui e aguardo vocês amanhã às 5 da tarde. Até lá, tchau, tchau.